Olá, fantasmas, tudo bem com vocês? Bem, comigo tá ótimo e hoje, pessoal, eu decidi cancelar aquele vídeo da teoria do fatal porque eu ia ser taxado de louco pelo tão pouco de provas que eu tenho. Então eu vou aproveitar alguns vazamentos que a Jaque tá fazendo e vou fazer um vídeo resumindo tudo que a gente tem sobre o 0.7. Mas chega de enrolação e bora lá! Mas sendo sincero com vocês, a gente tem muita pouca coisa sobre a história do 0.7. É bem pouca coisa mesmo. No máximo alguma coisa ali ou outra, mas não chega a ser uma coisa muito nossa, descobrir a história. Nossa, mega revelação. Não, são coisas pequenas que a Jaque vai vazando. E o 0.7 está longe de ser lançado, porque faz pouco tempo até que ela lançou o 0.6. Então a gente só vai teorizar com o que a gente tem. Mas chega a ter algumas coisas importantes aqui. Bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o vídeo de 1º de abril da Jaque. Bem, o vídeo de 1º de abril da Jaque, eu confesso que eu já cliquei lá sabendo que era 1º de abril. Mas não deixou de me render algumas risadas. Mas o que é mais interessante é que a gente teve a confirmação de que o Cross já tá lá. Tá, não foi uma confirmação, mas pra mim foi uma, porque a Jaque já confirmou a presença do Fresh em um post dela, que também revela muito sobre um outro personagem, que eu já vou falar aqui. Mas a gente sabe que o Cross vai estar lá, principalmente porque o Fresh também vai estar lá. E se vocês lembrarem, no final do 0.6, eles foram encontrar o Wink pra ir juntos até o X-Gaster, que curiosamente também vai estar no 0.6, 0.7. Bem, agora bora falar um pouquinho sobre a trama de Undertale. Bem, a gente viu que no 0.6 e no 0.5 que os humanos estão no meio de uma guerra. X-Tale meio que iniciou uma guerra, que é a terceira fase do evento X, que é basicamente unificar, né? Eu não entendi isso direito, mas eu tô procurando entender. Underverse é uma coisa bem complexa, mas o que eu queria dizer aqui é que eu vou afirmar a real posição dos monstros que durante essa guerra, que é a terceira fase do evento X. Eu tirei a conclusão de que eles não sabem, que depois de tirar algumas coisas, que eu concluí que eles realmente não sabem o que está acontecendo, com exceção da Frisk. Eles só estão sendo atacados e estão tentando salvar o máximo de civis possíveis. A gente vê isso na cena spoiler que a Jaque tá vazando, que 3 foram desenhando a Undyne, e na terceira, eu acho, ela tava tentando salvar alguém. Eu acredito que seja um humano, porque logo depois ela pula num carro. E aí, ela pula num carro e provavelmente tá levando ele para um lugar seguro. Bem, isso é mais evidenciado quando nem os humanos sabem o que tá rolando. Eles não sabem nem que estão sendo atacados por um pessoal de outro universo. Eles acham que são os monstros, porque se você lembrar de uma fala de um humano lá no 0.5, eles xingam o Metaton de monstro de merda e depois vão embora, fugindo do X-Metaton. Então, a gente tem a conclusão de que o pessoal de Undertale nem ao menos sabe o que tá rolando. Eles só estão querendo salvar o máximo de humanos possíveis. Bem, e por que eles estão fazendo isso? 2 motivos. Por bondade, né? É meio que esse clichê lá do pessoal proteger, mas isso aqui é um de menos. Eu acredito que eles no 0.7 estarão sendo perseguidos porque, como eu disse, os humanos não sabem o que tá rolando. Eles acham que são só os monstros. São só monstros que estão atacando eles. E isso dificulta quando os monstros são literalmente duplicatas deles. Então, você pode ver, a Toriel pode atacar alguém, a X-Toriel pode atacar alguém, e aí a polícia do pessoal dos humanos vai achar que é a Toriel normal, já que uma roupa diferente não prova nada. Ela pode ter simplesmente mudado a roupa e coisa assim. Isso é comprovado porque numa foto que a Jaque vazou, numa imagem que a Jaque vazou do 0.7, a gente vê o Frisk em movimento, o que pode dizer que ele tá num carro, enquanto tem várias luzes de polícia vindo de cima, então provavelmente são helicópteros. Ou pode também ser uma perseguição de carro, que também faz sentido. E esse seria um momento que eu ia falar muito do Fresh Ink, mas ontem, há um tempo, o Peter lançou um vídeo
que fala basicamente tudo que eu ia falar aqui, só que muito melhor, muito mais bem editado e papapá. Então vai ver lá, porque lá é basicamente tudo que eu ia colocar aqui, só que eu não sou o primeiro. Mas resumindo o que eu ia falar aqui, ia ser que o presente do Ink provavelmente era alguma coisa pro Fresh, que tinha alguma coisa a ver com Fresh Ink lá, por causa de um site do DeviantArt que eu tô deixando na descrição lá, que confirma o Fresh Ink bem antes da abertura. Basicamente isso. Agora vamos falar do elefante na sala. Bem, o fatal erro. Nele a gente tem algumas perguntas que a gente precisa abordar, que são: em qual parte dele vai aparecer, qual vai ser o papel dele e ele vai ser o Geno ou não. Bem, vamos começar pela primeira parte. A gente sabe que o Fatal vai aparecer no 0.7. Todos nós sabemos. Tá bem óbvio. A gente vai ter o Error e Geno no mesmo episódio. A mesma coisa com o Fresh Ink, basicamente. A gente vai ter o Fresh e o Ink no mesmo episódio. É basicamente isso. E também tem algumas coisas lá que estão encaminhando para isso, mas eu não vou falar muito disso. Eu vou primeiro responder essa pergunta. Eu acredito que ele vai ter uma introdução no 0.1, na primeira parte do 0.7, mas o real destaque dele seja só na segunda parte do 0.7. E eu acredito muito nisso porque tem muita coisa para acontecer em só um episódio. Porque imagina se fosse tudo jogado. Fresh, Geno, Ink, Error, X-Gaster lá, um monte de coisa, ainda tem um negócio dos humanos, não ia dar certo. Por isso ela opta por cortar o episódio em partes. Então, eu acho que ele vai aparecer na segunda parte, porque, pra dar um contexto a mais, não seria legal simplesmente chegar e pum, Fatal Error, Fresh Ink. Eu acho que ela vai dar mais um contexto para isso na primeira parte do 0.7. Agora a segunda pergunta, qual o papel dele? Bem, eu realmente não faço ideia. Eu tenho até algumas teorias, mas elas são bem escassas, porque o Fatal é um dos personagens mais misteriosos que a gente tem no Underverse. Eu acho que o personagem mais misterioso que ele só aquele personagem que o Peter fez um vídeo, que é o da entrada número 11, eu não tô me lembrando direito, provavelmente é X-Chris. Ele só não é mais misterioso que aquilo e a lore do X-Chris. Mas, cara, ele é muito misterioso. A gente não tem praticamente nada. Mas eu tenho uma teoriazinha. Bem, a gente já sabe que o Geno vai lutar contra o Ink, certo? E o Ink é um aliado do E o Ink é um aliado do X-Gaster. Então, se o Geno tá lutando contra o Ink, obviamente ele não tá do lado do X-Gaster. É bem básico isso. Porém, eu não consigo ver o Geno se enturmando com o Dream, o negócio. Não me vem à cabeça que isso pode acontecer. Não vem na minha cabeça ele se enturmando com alguém, formando um time para impedir o X-Gaster. O que me deu a ideia que ele possa ser uma força, uma entidade neutra, só que é contra os planos do X-Gaster. Ele não tá junto com o pessoal principal, mas ele também é totalmente contra isso que o X-Gaster tá fazendo. Só para lembrar que a presença do Geno não é um erro no Underverse, já que o erro destruiu as AUs, então deveria ter destruído o Geno. Não, porque Aftertale é uma ramificação da linha do tempo original, não é uma AU em si, é só uma ramificação da linha do tempo original. E mesmo que a Aftertale tenha sido apagada, o Geno poderia estar, fora da AU dele e assim ter sobrevivido, porque a gente teve coisas que... A gente teve, por exemplo, o Underfell e o Underswap que foram apagados, mas o Blue e o Ed continuaram ali do lado do pessoal. Tá bem que o X-Gaster matou eles depois, mas eles continuaram ali. Então tudo aquilo que tava fora das AUs destruídas se tornaram, digamos, se tornaram meio que imunes à destruição. Mas é isso, o que isso tem a ver? Você falou do Geno e papapá, mas e o Fatal? Mas é aí que vem o pulo do gato. Eu acredito que o Fatal também esteja nesse lado do Geno, só que ele seria totalmente neutro.
Tá pouco se lixando pra X-Gaster, ele só vai mexer com o pessoal se mexerem com ele. No caso, eu acredito que vai ter algum negócio com o Error, porque esses personagens não são de se dar bem. E provavelmente o Fatal vai seguir aquela história da comic. Agora, bora falar da terceira opção, que é a mais confusa de todas. A gente vai ter a presença do Geno e do Error num episódio só. O que levou várias pessoas a acreditarem que o Fatal vai surgir, que o Error vai apagar o Geno. Aí o Fatal vai surgir e tentar se vingar do Error. Eu realmente não sei o que pode acontecer. Eu acho que, sei lá, eu não sei, eu não vejo um jeito legal da Jaque fazer isso, de tipo apresentar um personagem super interessante e aí 5 minutos depois ele transformar ele em outro personagem, tirando toda a história dele. Mas eu também não consigo ver uma forma legal de simplesmente brotar o Fatal Error do nada. Realmente não me vem na minha mente nenhuma das duas opções. Então, esse vai ficar como um ponto de interrogação nesse vídeo. Mas bem, é isso, pessoal. Demorou bastante pra fazer esse vídeo. Agora eu vou ver se eu consigo postar ele em algum sábado ou coisa assim. Eu realmente estou bem cansado, mas é isso. Tchau, pessoal.